Mais a graça e as misericórdias do nosso Deus. Há uma história que é relatada no livro As 17 Virtudes do Amor, que conta a história de um inglês chamado William Dixon. Ele vivia na Inglaterra. Era um viúvo que também havia perdido seu único filho. Um dia, ele viu que a casa de um dos seus vizinhos estava pegando fogo. Embora o idoso proprietário daquela casa que estava incendiada fosse resgatado, o seu neto órfão ficou preso naquela casa, em chamas. Dixon escalou um cano de ferro ao lado da casa e colocou o menino em segurança. Sua mão estava gravemente queimada. Pouco depois do incêndio, alguns meses depois, o seu avô morreu, o avô daquela criança. As pessoas da cidade se perguntavam, quem cuidaria daquele garoto? 2 voluntários compareceram perante o conselho da cidade. Um era um pai que havia perdido seu filho e gostaria de adotar o órfão como seu filho. William Dixon falaria em seguida, mas em vez de dizer qualquer coisa, ele apenas ergueu a mão cheia de cicatrizes. Quando a votação foi feita, o menino foi dado a Dixon para ser seu filho. Queridos, essa história tem tudo a ver com o tema do nosso ensino nessa noite: salvação, resgatado gratuitamente. E é baseado na palavra que se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 2, versos 4 a 10. E eu gostaria que você pudesse acompanhar a leitura da palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 4 a 10. Diz assim as Sagradas Escrituras: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Essa passagem que nós escolhemos, ela vai fundamentar essa série de estudos que estamos realizando nas últimas terças-feiras, com o tema Doutrinas Cristãs. E eu quero aproveitar para pedir a você que está nos acompanhando através do YouTube, para inscrever-se no nosso canal, acionar o sininho para ser informado de novas postagens, deixar o seu like, fazer os seus comentários e principalmente compartilhar essa mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas possam entender o grande plano da salvação de Deus para a vida do homem. Aqui, queridos, nessas últimas terças-feiras, nós já abordamos outros temas relacionados a doutrinas cristãs: redenção, propiciação, justificação e reconciliação. Hoje, o nosso tema é salvação, resgatado gratuitamente. Aprendemos até aqui que todos os homens nascem em pecado, estão separados de Deus e condenados ao julgamento por causa do pecado. Cada um de nós era exatamente como o menino dessa história que nós acabamos de contar. Estávamos sem uma direção, não tínhamos perspectiva sobre o nosso amanhã. Estávamos presos pelo pecado e obrigados a enfrentar os tormentos eternos do inferno. Nós precisávamos de um Salvador, alguém que nos resgataria da escravidão do pecado e nos livraria da ira por vir. E Jesus, então, Ele carrega sobre si o nosso pecado, sofrendo a ira de Deus, a ira que seria lançada sobre nós. Jesus toma para si, para que nós tivéssemos então a oportunidade de salvação. Ele está nessa noite com seus braços estendidos, como aconteceu em 1983, quando Ele me alcançou com o seu perdão e com a sua misericórdia.
E a cada um de nós, o Senhor tem alcançado com laços de amor. E não é diferente do que Ele está para fazer aqui nessa noite. A você que nos acompanha, que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador, esteja certo, Ele espera que você dirija-se a Ele. Há um plano especial de amor e perdão, e esse plano é o plano de salvação. Mas antes de focarmos, queridos, o nosso estudo aqui nos versos 4 a 10, eu gostaria que você voltasse um pouco e pudesse acompanhar os versículos de 1 a 3, porque neles o apóstolo Paulo revela a condição pecaminosa de toda a humanidade. Antes de entrar no plano da salvação, Paulo procura mostrar por que há um plano de salvação, por que é necessário que haja esse plano para o homem, para a humanidade. E ele passa a dizer então, a partir do verso 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Paulo aponta algumas características que nos eram peculiares e que ainda hoje marca a humanidade. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos, e aqui é uma morte espiritual. Ele diz, mortos nas nossas transgressões e pecados. Estávamos mortos, sem perspectiva de vida, nós não tínhamos esperança de uma reconciliação com Deus. Mas não somente isso, nós seguíamos a ordem deste mundo, nós não estávamos debaixo das bênçãos do Senhor, nós estávamos seguindo o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência. Paulo está dizendo, olha, vocês estavam escravos de Satanás, vocês estavam subjugados pelo diabo. Mas não apenas isso, não apenas estarmos mortos nas transgressões e delitos, não apenas estarmos escravos de Satanás, mas diz aqui que nós também satisfazíamos as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, ou seja, nós não buscávamos a vontade de Deus. O que nós buscávamos era tão somente satisfazer a vontade da carne. Então essa era a realidade daqueles irmãos a quem Paulo estava dirigindo essa carta. Essa era a realidade de cada um de nós, e certamente a realidade de muitas pessoas que ainda não conheceram a Cristo como Senhor e Salvador. Todos estão condenados por Deus por causa do pecado, e somente Deus tem o poder, o direito de julgar ou perdoar o pecado. Não há outro nome, não há outro Senhor que tenha o poder de perdoar, a não ser o Senhor. O nosso pecado causou separação e enfrentou um julgamento eterno, mas Deus escolheu fornecer um meio de salvação e reconciliação. Há um único meio, há um único caminho que pode propiciar a reconciliação do Deus vivo com uma humanidade caída, e é a partir dessa verdade, dessa situação escabrosa, dessa situação terrível, dantesca em que se encontra a humanidade, que o apóstolo Paulo, depois de descrever os horrores do pecado, ele apresenta a passagem de Efésios capítulo 2, versos 4 a 10, e que vai nos ajudar a entender a doutrina da salvação, porque é nessa doutrina, a partir dessa passagem, nesses versículos 4 a 10, que nós vamos perceber o dom, o poder, a promessa, o meio, o mérito e a ordem da salvação. Todos estes estão contidos nessa perícope. O primeiro deles, amados, é exatamente o dom da salvação. Mantenha a sua Bíblia aberta, veja aí o versículo 4, porque no versículo 4 nos é revelado a misericórdia de Deus, ao afirmar que Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Aqui nós vemos o presente da salvação. O dom tem o sentido de presente, nós recebemos um presente. É interessante porque geralmente a gente costuma dar presentes em datas marcantes, significativas. É um aniversário, é uma comemoração de casamento, é uma celebração pela chegada de um filho. Tudo isso é motivo de um presente, um dom
e o Senhor nos tem dado esse dom, porque Ele é rico em misericórdia, e é pelo amor com que nos amou que isso acontece. Eu não sei se você tem considerado, querido, a misericórdia de Deus ultimamente. A misericórdia de Deus, ela reteve o julgamento que com razão cada um de nós merecíamos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que nós merecíamos era o inferno. O que nós merecíamos era sermos julgados e condenados. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou. E o sentido de misericórdia aqui é de bondade, de boa vontade de Deus para miseráveis e aflitos pecadores. Mas não apenas a bondade. Essa bondade está unida com o desejo de ajudar. Porque às vezes você pode, por exemplo, se sentir condoído, triste, abalado, quando você vê uma cena, por exemplo, de alguém que está sofrendo a míngua pela falta de alimento, pelas consequências de uma enfermidade. Você pode sentir essas dores, mas não é apenas a boa vontade de ver, chorar por aquilo que você está vendo, mas é também o desejo de ajudar, de fazer algo, e é exatamente essa misericórdia de Deus. Deus não apenas olhou, contemplou a realidade caída da humanidade, Ele propiciou um meio de ajudá-la. Nós não podíamos fazer nada para merecer o favor de Deus. Não são os nossos belos olhos, não é a nossa grande inteligência, não são as nossas realizações, nada merece o favor de Deus. Ainda assim, Ele escolheu estender misericórdia onde o julgamento era devido. Aonde caberia condenação, Deus nos garantiu a libertação. Aonde nós teríamos a separação eterna de Deus, o Senhor nos garante a presença eterna do Deus Todo-Poderoso. Quando Adão pecou no jardim, toda a humanidade herdou essa natureza pecaminosa, trazendo consigo inimizade contra Deus. É por isso que desde então, todo homem peca. A santidade de Deus deve ser alcançada se a humanidade tiver comunhão com o Senhor e desfrutar de sua presença. Não há como se buscar a santidade de Deus sem comunhão com Ele. O fato de sermos santos não é porque em nós exista algum mérito pessoal, porque as minhas boas obras me garantiram o título de santo. Não, o que me garante essa separação, porque a palavra de Deus, ela revela que santo é aquele que foi separado. No Velho Testamento, quando algo era santificado ao Senhor, como por exemplo, os itens que constavam no tabernáculo, era que aqueles elementos ali foram separados para uso exclusivo de Deus. Quando nós fomos santificados, nós fomos separados por Deus para uma nova vida, para um novo relacionamento. É o Senhor que nos santifica, é o Senhor que nos purifica. E isso acontece, queridos, porque Ele nos amou com um grande amor, um amor de Deus, o amor que é dado sem mérito, é um amor que é incondicional. Não há condição humana que garanta o amor de Deus. Não é algo que nós fizemos ou vamos fazer que vai gerar esse amor no coração de Deus. Não, esse amor é um amor que é oferecido sem limites ou preconceitos, diferentemente do nosso amor. O nosso amor muitas vezes é cheio de barganhas. O nosso amor muitas vezes é preconceituoso, o nosso amor é cheio de defeitos, porque às vezes ele é situacional, depende da situação. Quantas vezes nós não já ouvimos no gabinete casais que estavam em vias de separação, e o motivo é simplesmente um dizer para o outro: eu não te amo mais. Aquele tempo já passou, hoje você está envelhecido, hoje você não está tão bonita quanto antes. E aí, queridos, é a situação física que determina o amor, ou às vezes é a situação da renda. Você está desempregado, você já não supre as necessidades do seu lar como antes, já não consegue bancar as minhas idas e vindas ao shopping, a renovação do meu guarda-roupa.
Esse é o amor condicional do homem, mas o amor de Deus, ele é incondicional. É Deus fazendo o que é melhor para o homem, mesmo quando não é isso que o homem deseja. Mesmo quando nós estávamos mortos em pecados. E toda vez que eu paro para refletir sobre tudo que eu recebi de Cristo, eu fico maravilhado. E aqui eu não estou falando de bens materiais, eu não estou me referindo ao meu emprego, eu não estou me referindo à minha casa ou ao meu carro, eu não estou me referindo à minha família, a quem tanto amo, mas aqui, queridos, eu estou contemplando a grande salvação gratuita de Deus na minha vida. Deus estendeu misericórdia, me amando e amando você com o seu amor, mesmo quando nós estávamos mortos nos nossos pecados. Muito antes de alguém reconhecer o seu pecado e a sua necessidade de Deus, Deus estendeu a sua misericórdia e o seu amor na sua direção. Eu acho que vocês lembram de uma passagem lá no Velho Testamento, da rainha, que se apresenta diante de Deus. E a rainha só poderia apresentar-se diante de Deus se o rei a chamasse. Mas haveria uma outra oportunidade. Se ao apresentar-se diante de Deus, do rei, o rei estendesse, ali como é que dá o nome? O cetro, eu ia dizer cajado, obrigado, irmã Sueli. Se o rei estendesse o cetro na direção da rainha, e aí seria permitido ela entrar. Queridos, nós nem nos dirigimos a Deus, nós nem conhecíamos ao Senhor, mas Ele nos amou primeiro, Ele estendeu o cetro de misericórdia e de amor em nossa direção. Esse é o dom da salvação, esse é o presente da salvação que nós não merecíamos e foi nos concedido. Deus nos escolheu amar e proveu um meio para a nossa salvação, mesmo quando nós estávamos mortos em nosso pecado, sem consideração ou desejo por Ele. Quantos pais não oraram pela conversão dos seus filhos, quando estes filhos estavam distante dos caminhos do Senhor? Quantos filhos não oraram pela conversão dos seus pais, mesmo os seus pais totalmente distantes dos caminhos do Senhor? Deus continua a operar o plano da salvação, o grande milagre da salvação no coração do homem. No versículo 5, nos é dito: deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressão, pela graça vocês são salvos. Mesmo quando estávamos mortos em pecado, Ele nos vivificou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. O homem em pecado está morto espiritualmente. Quem não se lembra lá da primeira carta aos Coríntios, e olha, ali é o momento de instrução da ceia do Senhor, e Paulo diz que há mortos espirituais naquela igreja. Era uma igreja pujante, uma igreja com muitos dons espirituais, mas também, paradoxalmente, era uma igreja que tinha muitos problemas, pecados grosseiros no seio daquela igreja. Mas apesar disso, Paulo ama aqueles irmãos. Paulo sabe das dificuldades que aqueles crentes enfrentavam, mas não desiste deles. E se Paulo não desistiu, muito menos Deus. Deus não desiste de nós, apesar dos nossos erros e falhas. Mesmo alguns mortos espiritualmente, o desejo do Senhor é vivificar-nos, é trazer-nos à vida, é melhorar a nossa condição para que nós possamos nos apresentar diante de Deus. O Senhor é aquele que nos estende a oportunidade de uma nova vida, e essa nova vida se dá em Cristo Jesus. Deus em misericórdia veio a nós enquanto ainda estávamos mortos, oferecendo a salvação abundante e gratuita. Ele vivifica um espírito morto. É isso que literalmente quer dizer, deu-nos vida. Nós, antes de Cristo, éramos como zumbis espirituais. Ah, pastor, mas eu fazia o que eu queria. É verdade. Fazia o que não prestava, Você estava, na verdade, seguindo aquilo que o diabo estava mandando. Ah, mas eu tinha meu livre-arbítrio. Tinha. Seu livre-arbítrio estava totalmente acorrentado àquilo que Satanás mandava. Na verdade, era uma marionete nas mãos do diabo. Sabe quando nós começamos a ter vida? Quando Cristo nos libertou. Quando Cristo rompeu os grilhões que nos acorrentavam. Aí sim, passamos a ser vidas em Cristo Jesus. Aqui, queridos, a ideia de Deus-nos vida é de ser criado da morte para a vida em Cristo. Não é algo que acontece
como num passe de mágica, como às vezes a gente vê os truques da televisão. É algo, queridos, que foi conquistado há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Custou um alto preço. Não é algo que você pode pagar como quem compra um pão carioquinha. Foi preço de sangue. Na verdade, queridos, uma vez mortos, nós perdemos até mesmo o desejo de viver. Quantos já não ouviram aquela célebre declaração de que, para o existencialista, a vida é o aqui e o agora, é aquilo que você pode aproveitar no momento, não existe nada além disso aqui. Mas quando nós somos alcançados pelo Senhor, nós passamos a ter a perspectiva não da circunstância que nós vivemos nesse mundo, mas contemplamos a eternidade, a glória que Deus tem preparado para o seu povo. Fisicamente, queridos, nós não estamos mais cientes dessa condição de pecado. Deus veio a nós quando nós estávamos nessa condição de totalmente distantes de Deus, sem noção da verdade do Evangelho. Alguns até poderiam dizer: pastor, mas eu li a Bíblia Sagrada. Mas até que ponto essa sua leitura fazia mudança na sua vida? É por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O velho homem e o novo homem. Esse novo homem, ele só é novo porque ele foi vivificado, ele recebeu vida de Jesus. Esse é o dom da salvação, esse é o grande presente de Deus para a humanidade. É a oportunidade de saber que Deus age na vida do homem. Mas não apenas a gente encontra o dom da salvação. Se você observar os versos 4 e 5, nós vamos encontrar o poder da salvação. Diz aqui que Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados, aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, eles são vivificados com Cristo, eles recebem uma nova vida. Esse é o dom da salvação. Mas não somente isso, eles são ressuscitados pelo seu poder miraculoso. Só Cristo pode tirar um coração que está morto espiritualmente, só Jesus pode transformar um coração de pedra em um coração de carne. Somente o Senhor pode fazer com que um coração manchado pelo pecado, que não tem desejo de santidade, seja vivificado. Esse é o poder da salvação. Nós encontramos vários relatos na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, de Jesus ressuscitando mortos. Mas aqui em especial, Paulo está falando da ressurreição da morte espiritual, da situação como nós nos encontrávamos. É por isso que lá em Romanos capítulo 6, verso 4, ele diz: nós fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Quando nós fazemos Cristo como Senhor e Salvador, nós recebemos o presente da salvação, que é o dom da salvação. E isso acontece pelo poder da salvação nas nossas vidas. Nós agora temos a perspectiva de uma nova vida, nós ressuscitamos com Cristo. Aí você pode dizer assim: pastor, agora eu não estou entendendo. A ressurreição não só vai acontecer quando Jesus vem buscar a sua igreja? A ressurreição física de um corpo glorificado, sim. Mas, querido, quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nós experimentamos um novo nascimento. É por isso que o batismo simboliza a morte do velho homem e a ressurreição de um novo homem, uma nova jornada, uma nova etapa. É por isso que nós não podemos, por exemplo, aceitar Jesus e continuar a mesma vida de pecado de outrora. Não há como ser discípulo de Cristo mantendo-se preso aos grilhões do pecado de antes. Vivíamos condenados por Deus, sem ter esperança. A nossa amizade era com os ímpios e pecadores. Não tínhamos esperança de vida além túmulo, mas depois da salvação, nós fomos ressuscitados em Cristo, e como diz aqui nessa passagem que lemos, sentado com Ele nos lugares celestiais. Não está dizendo que vamos sentar, mas que nós sentamos com Ele nas regiões celestiais. Olha só, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Há um lar no céu, amados, reservado para todos os salvos. Aqui,
Nesse mundo, nós somos apenas peregrinos, nós somos estranhos nesta vida, somos estrangeiros, separados do nosso eterno lar, mas por meio de Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus e de tudo que o céu oferece, mas não de tudo que o céu vai nos oferecer, mas de tudo que o céu nos oferece hoje. Estamos apenas esperando a ligação para voltar para casa. Quando essa ligação vai acontecer, eu não sei. Pode ser que seja hoje à noite. Ah, Jesus vai voltar hoje à noite? Pode ser que ele volte para buscar a sua igreja, pode ser que ele volte para buscar você em especial, mas independente disso, nós precisamos estar certos que Ele vem. Ele vem. Mas além de saber do dom da salvação, além de saber do poder da salvação, essa passagem também nos fala da promessa da salvação. Veja aí, queridos, o versículo 7, diz assim: para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós podemos nos alegrar pelo perdão que recebemos, isso é bênção. Como é maravilhoso saber que nós fomos perdoados, mas queridos, há uma maravilhosa promessa que também nós podemos pedir a Deus. A nossa salvação não é limitada pelo tempo. A nossa comunhão com o Senhor e a bem-aventurança da sua presença não são limitadas apenas a esta vida. A salvação não é apenas enquanto você vive neste mundo, não dura apenas os anos da sua existência aqui. Todos os salvos entrarão na presença do Senhor quando deixarem esta vida. Isso é promessa de Deus. Ao contrário, para os perdidos, este mundo é tudo o que eles têm que esperar. Para a pessoa que não conhece a Deus, realmente a perspectiva humana é tão somente a isso aqui. É por isso que as pessoas se lançam desesperadamente para viver o aqui e o agora, porque elas não têm perspectiva de amanhã. Mas, para os salvos, nós temos a certeza de uma casa eterna que nos aguarda. No fim dos tempos, a nova Jerusalém descerá do céu de Deus, e entraremos naquele lar abençoado, que é destinado aos redimidos do Senhor, para nunca mais sair. É isso que João viu e escreveu lá em Apocalipse 21, versos 2 e 3. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Nós estaremos com o Senhor eternamente e Ele será o nosso Deus. É isso que João pôde contemplar, é essa promessa da salvação que nos é garantida nas Sagradas Escrituras. E ao considerarmos esses versículos, queridos, nós descobrimos que a salvação ela é perfeita, porque a salvação se dá através da pessoa de Cristo. Nós fomos vivificados com Cristo no versículo 5, nós fomos assentados com Cristo no versículo 6, e nós temos a promessa da eternidade com Deus através de Cristo no versículo 7. Jesus é o Salvador do mundo, Ele tornou a nossa salvação possível. Se não fosse pelo seu sacrifício gracioso pelos nossos pecados, ainda hoje estaríamos sem esperança, como estão sem esperança todos aqueles que não fizeram de Cristo o Senhor e Salvador. O nosso destino eterno repousa no que fazemos com Cristo nessa vida. Ele é recebido ou é rejeitado, mas cabe a cada um de nós escolhermos. Nós somos responsáveis. Não há como delegar essa tarefa aos meus pais, ao meu cônjuge, aos meus filhos. Essa escolha, essa decisão é pessoal. Ou eu abraço a salvação de Cristo, ou eu a rejeito. Mas, queridos, chegamos aos versos 8 e 9, e aqui nos é mostrado o meio e o mérito da salvação. A primeira parte do versículo 8 trata do meio da salvação ao afirmar: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Deus providenciou a nossa salvação segundo a sua graça para conosco, e a graça, ela é recebida pela fé. A dívida do pecado foi paga por Jesus na cruz,
fornecendo um caminho para a salvação a ser oferecida àqueles que são indignos. A salvação não é para os justos, a salvação não é para os sãos, a salvação é para os pecadores, para aqueles que precisam de uma reconciliação com Deus. É por isso que nós fomos alcançados pela salvação, porque assim nós estávamos afastados dos caminhos de Deus, e Ele nos alcançou com a sua misericórdia e o seu amor. O seu sacrifício foi suficiente. É por isso que quando nós celebramos a ceia do Senhor nesse último domingo, falamos da velha aliança, do sangue de animais que eram derramados sobre o altar, para pacificar a ira de Deus por conta do pecado do povo. A nova aliança é a aliança com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse sangue que propicia uma nova vida, uma reconciliação com Deus, porque ali tudo foi plenamente satisfeito. As justas exigências do Pai foram satisfeitas através do sacrifício do Filho. Aquele sangue derramado nos assegurou a nossa redenção. No entanto, queridos, nem todos receberam ou recebem este dom gracioso da salvação, porque nem todos creram no Senhor pela fé. A salvação é pela graça de Deus, através da nossa fé indubitável nele. Graça provê e fé recebe. A segunda parte do versículo 8 e o versículo 9 nos mostram o mérito da salvação. Se a parte inicial do versículo 8 fala do meio da salvação, o final do verso 8 e o verso 9 falam do mérito da salvação. Diz assim: isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo enfatiza o fato de que ninguém é merecedor de salvação. Ah, pastor, mas tem pessoas que são tão boazinhas, pessoas que fazem tantas coisas boas, ajudam uns aos outros. A palavra de Deus diz que a nossa bondade é como trapo de imundície. Somos como sepulcros caiados. As obras, querido, nunca podem ganhar a salvação, e ninguém pode viver bem o suficiente para merecer a salvação. Todos nós somos indignos. A salvação é um presente de Deus, dado àqueles que não merecem. A salvação nos foi dada não porque merecíamos, ela foi dada porque não merecíamos, em virtude da misericórdia e do amor de Deus. Cada um de nós é pecador e contaminado. A nossa justiça na Bíblia é vista como trapos de imundícia diante de Deus. Nós poderíamos viver a melhor vida que alguém já viveu, dando tudo o que nós possuíssemos para o bem dos outros, mas mesmo assim ficaríamos aquém da justiça de Deus. Se você é salvo hoje, você deve se alegrar no Senhor, mas não há nada de que possamos nos gabar. Ah, pastor, mas eu já evangelizei tantas pessoas, eu saio no domingo, 3 horas da tarde, num calor escaldante, para pregar o evangelho de casa em casa. Amém, glória a Deus, continue fazendo isso, mas não é por conta disso que você vai para os céus. Pastor, eu pego todo o meu salário e dou aos pobres. Glória a Deus, espero que você deva também estar suprindo as necessidades da sua família, mas abençoe os necessitados, mas não é por isso que você vai para os céus. Pastor, eu todo final de semana fico fazendo jejum sábado e domingo, já perdi 20 quilos, excelente dieta, mas não é por isso que você vai para os céus. Queridos, se você é salvo, você deve se alegrar no Senhor, mas não há nada que possamos nos gabar por isso. Sem a graça ainda estaríamos perdidos e a caminho de uma eternidade no inferno. Tudo que somos e esperamos ser é alcançado pela graça de Deus. A nossa salvação é baseada em sua graça, não nas nossas obras. Na verdade, devemos louvar o Senhor porque a nossa salvação não é baseada em mérito próprio, mas em Deus. Se a nossa salvação fosse baseada em nós, queridos, se nós já somos soberbos, como é que nós nem pisaríamos no chão? Alguém tinha que levar assim um carrinho e a gente ia em pé e a pessoa ia só empurrando, para a gente não sujar os pés. Devemos ser gratos a Deus, não lidar conosco de acordo com o que merecemos, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o Senhor. Finalmente, queridos, nós chegamos ao versículo 10. Se a gente já falou sobre o dom, o poder,
a promessa, o meio, o mérito da salvação. O versículo 10 vai nos revelar a ordem na salvação. Pastor, tem uma ordem na salvação? Tem. É muito comum a gente aprender todas essas outras coisas, acerca do dom, do poder, da promessa, do meio, do mérito, mas quando chega na ordem na salvação, aí a gente dá uma recuada. Será que não está para tirar esse versículo? Veja aí comigo o versículo 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Aí alguém vai dizer assim: pastor, mas você não acabou de dizer que nós não somos salvos pelas obras? Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. Deus nos chamou para realizar boas obras. Infelizmente, há alguns que fizeram uma interpretação totalmente distorcida das Escrituras e colocaram as obras como algo possível de alcançar a salvação. Nós sabemos, nós saímos disso aí. Mas infelizmente, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós falamos que vamos agora ser servos do Deus Altíssimo, discípulos de Cristo, aí recuamos no que diz respeito a fazer boas obras. Não, pastor, boas obras, isso aí parece a religião antiga, eu não quero não para a minha vida. Que história é essa? Então pega aí essa passagem, meu irmão, pega uma caneta e risca todinha, tira esse versículo aí da sua Bíblia. Se você não concorda, bota um zíper aí na boca de Deus, na palavra do Senhor, e diz: eu não quero isso para a minha vida. Mas o que a gente vê claramente é o Senhor dizendo aqui, que nós fomos chamados para fazermos boas obras. Essa é a ordem da salvação. É interessante porque esse versículo 10, ele começa com uma declaração maravilhosa: nós somos criação de Deus em Cristo Jesus. Tome por um momento, queridos, para considerar a sua vida diante de Cristo. Deus milagrosamente tirou você da lama do pecado, limpou você no seu precioso sangue, e colocou você dentro da família de Deus, da igreja, com todos os direitos e privilégios de ser um herdeiro com o Filho. Ele pegou alguém que era mau e vil, merecedor do inferno, e criou uma obra-prima da graça que viverá para sempre no céu com ele. Foi isso que ele fez com você e comigo. Nós não poderíamos fazer isso por nós mesmos, e certamente não merecíamos esse ato de Deus na nossa vida, mas Deus escolheu fazê-lo. Que grande e imerecido privilégio. É por isso, queridos, que há essa ordem na salvação, para fazermos boas obras. Os versículos anteriores são citados com frequência, mas nós falhamos em enfatizar a ordem que acompanha a salvação. A doutrina moderna criou crentes que estão prontos para receber o céu. Oh Senhor, eu vejo a hora em que eu estarei na tua presença, né? Aí alguns até dizem assim: Senhor, eu quero lá estar com a corneta, com os anjos, cantando, tocando, se tiver uma bateria batendo lá, né? E aí a gente fica pensando, gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo, mas fazem pouco para honrar o Senhor e servi-lo nesta vida. Esta é a sã doutrina que nós precisamos entender e aplicar na nossa vida. Não adianta ficar sonhando com o céu, se nós não vivemos uma vida cristã na terra, servindo ao Senhor e à sua igreja. A sã doutrina nos ensina, queridos, que a salvação oferece muitas bênçãos e privilégios, mas também vem com grande responsabilidade. É muito comum a gente enfatizar os nossos direitos, mas fechamos os olhos aos nossos deveres e obrigações. Somos ordenados a viver nossas vidas para o Senhor, andando em seus caminhos e trabalhando para a sua glória e o bem dos outros nesta vida. Eu temo que muitos estarão diante do Senhor no tribunal e prestarão contas por negligenciar essa ordem das Escrituras. E eu não quero ser omisso em alertar você, em alertar a igreja, acerca da nossa responsabilidade de realizar boas obras. Queridos, essa é a doutrina da salvação, que Paulo apresenta nessa passagem de Efésios capítulo 2, versos 4 a 10. E outras passagens você vai encontrar muitos outros ensinamentos e orientações acerca do plano da salvação, da doutrina da salvação. Eu espero que você tenha entendido
a gloriosa provisão da salvação. Porque se por um lado o pecado causou a separação e a condenação, se o pecado causa o julgamento, a palavra de Deus diz que Deus julgou os pecados da humanidade no corpo do seu Filho. A provisão foi feita para que a nossa salvação fosse assegurada na cruz, quando Cristo se ofereceu a si mesmo como sacrifício pelo pecado. Se você está aqui hoje, ou se você está nos acompanhando através do YouTube, e nunca creu pela fé que Jesus é o seu Senhor, você continua no seu pecado, você continua condenado ao inferno. Pastor, que palavra dura. A palavra de Deus, amados, ela é firme em mostrar a realidade do homem. Enquanto o homem estiver se enganando e achando que dá para viver do jeito que quer, apenas de aparência, servindo a Deus, ele pode até estar enganando os outros, mas ele jamais vai enganar o Senhor. Todos nós nascemos em pecado, mas podemos ser perdoados e purificados do pecado em Cristo Jesus. Ele pagou o preço por você. Só você pode receber o dom da graça da fé. Qual a tua resposta para o chamado de Deus? Qual a tua decisão? Aceitá-lo ou recusá-lo? Essa, queridos, é a doutrina da salvação. É o momento que, depois de nós entendermos Cristo como Redentor, de sabermos que Ele é a propiciação, de sabermos que é Deus que nos reconcilia, nós agora chegamos à salvação, o plano da salvação de Deus para o homem. E esse plano, ele se torna realidade na pessoa de Cristo, pois somente Ele pode nos assegurar a vida eterna, somente Ele. Eu queria orar nesse momento, por você que está aí nos acompanhando aí no YouTube, pela igreja que aqui está presente, para que Deus possa estar a cada dia trazendo à nossa consciência a doutrina da salvação, para que jamais esqueçamos que não é mérito nosso. Se não fosse o amor incondicional de Deus, se não fosse a graça do Senhor na nossa vida, não haveria solução para nós. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, ó Deus eterno, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra, porque ela, Senhor, nos revela os teus ensinamentos, aquilo, ó Deus, que tu tens preparado para a tua igreja, nos mostrando, nos alertando acerca de tamanha responsabilidade que temos, ó Pai, de levar essa mensagem, a mensagem da salvação, porque um dia nós também já fomos alcançados, ó Deus, pelo teu perdão, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, e hoje nos cabe, enquanto igreja, colocarmos em prática as boas obras, e para que maior obra do que a de levar a tua palavra àqueles que estão afastados, rebelados do teu caminho. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos desperta, Senhor, para que possamos, ó Pai, anunciar as boas novas de salvação, para que possamos testemunhar o teu grande amor, em nome de Jesus, para que vidas possam confessar Cristo como Senhor e Salvador. É em nome dele que eu te oro, te louvo e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós queremos só reforçar alguns avisos